Olá pessoal, aqui mais uma vez para a gente agora estudar Isaías 36. Convido você que não assistiu todos os vídeos, que você assista todos os vídeos, porque é legal aprender, né? Um livro inteiro assim é difícil a gente conseguir. Bom, vamos lá, chama o pessoal, pega a sua Bíblia, pausa o vídeo, compartilha esse link aí para a gente poder compartilhar e estudar mais juntos. Vamos lá, Isaías 36 fala assim, ó, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então de Laquis, o rei da Síria enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou, digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? Queridos, vou parar aí, o texto é longo, né? Mas aqui está um momento crucial, que data aí talvez do ano de 701 a.C., até algumas dúvidas quanto à autoria de Isaías, né? Mas muitos teólogos consideram plausível que, de fato, Isaías estivesse ainda, né? Profetizando nesse tempo aqui. Bom, dito isso, queria lembrar você que esse texto vai falar desse cerco que trata da expansão do Império Assírio. O Império Assírio já vinha tomando vários lugares e várias nações ali, né, vários povos já estavam se rebelando contra essa imposição da Assíria de cobrar impostos, né? E nos parece que o Reino do Sul acabou, né, confiando no Egito, entrando nessa linha aí de ir contra a Síria. E lembrem que antes Isaías vinha falando para eles não confiarem no Egito, mas para que eles se voltassem ao Senhor. E essa questão era porque eles estavam longe de Deus, né? Então, estava tudo errado, né? Estavam longe de Deus, confiando no Egito, um inimigo às portas. Então, esse rei Senaqueribe, cujo pai era Sargon, né, e ele substituiu o pai dele, veio para não só para cobrar os impostos que o Reino do Sul não queria pagar, ele veio dar uma lição, né, veio dar um exemplo, né, por meio dessa invasão. Algumas cidades ali ao redor de Jerusalém foram tomadas e agora faltava Jerusalém. O cerco foi terrível, né? As palavras desse capítulo você pode pausar o vídeo se quiser e ler com calma, mas para que você tenha uma ideia da afronta, né? O verso 4 já lemos, em que você diz que verso 5 que tem estratégia, força militar, mas não passam de palavras, em que você confia para se rebelar contra mim. Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, rei do Egito, para todos que dele dependem. Então aqui ele fala do faraó, você está confiando no Egito? Para quê, né? E aí ele vai falar depois no verso 7, e se você me disser, no Senhor nosso Deus confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu? Olha só, agora está falando também dos altos. Os altos eram um lugar que geralmente os pagãos, né, cultuavam ali as suas imagens. Por exceção, dizem alguns estudiosos, o Senhor até permitia que seu povo, né, numa impossibilidade, né, de adorar no templo, eles poderiam orar ao Senhor, fazer o culto ao Senhor nesses lugares. Mas aqui ele está dizendo o seguinte, né, que Ezequias retirou esses altos onde o povo adorava o Senhor. Bom, guarda isso aí. O cara não sabe o que está falando, né? Porque Ezequias tirou para que o povo não adorasse as imagens. Bom, aí verso 8. Faça um acordo com o meu senhor, rei da Síria. Faça um acordo. Eu lhe darei 1000 cavalos. Olha que coisa, hein? Você é muito fraco, Ezequias. Eu vou te dar 1000 cavalos. Olha quantas afrontas, né? E aí ele vai falando isso tudo. No final do verso de número 8, verso 10... No final, a última frase, verso 10. O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Olha só, o cara tem um monte de argumento. Ele fala que o rei do Egito não é nada. Depois ele vai falar o quê? Ele vai falar que se eles quiserem, eles dão 1000 cavalos para eles, não sei quantos cavalos, para eles lutarem, porque eles não têm força nenhuma. Aí ele fala que Ezequias destruiu lá os altos, que era para adorar o próprio Deus de Israel, o que não era verdade. E por fim, ele fala o seguinte, né, no verso de número 10, na parte final que nós já lemos aqui, né, quando ele diz, né, que o próprio Deus mandou ele, o próprio Senhor de Israel. Olha só quanta coisa. Aí
os chefes de gabinete lá do rei Ezequias, né, tinha lá, né, o seu administrador, né, tinha lá o seu, aqui diz, né, o seu escrivão, né, o seu secretário, Sebna, e o arquivista real, o Joá. Então, assim, eles rasgaram suas vestes, foram até o rei e contaram tudo aquilo ao rei Ezequias. Gente, uma coisa terrível, né? E eu queria que você visse comigo aqui o que isso tem a ver conosco, né? Ele continua falando das coisas, né, que o rei Senaqueribe queria, né, impor lá ao rei Ezequias. Ó, verso 18. Não deixe que Ezequias os engane. Então eles estão lá se dirigindo ao povo também, mandando o povo se revoltar contra o rei. Muita afronta, né? Muita afronta. Vai continuar essa história no próximo capítulo, como é que ela vai ter o desfecho, mas de antemão, estamos no 36. O que isso tem a ver conosco? Bom, primeira coisa, gente, ó, há várias coisas que Deus mandou o reino de Israel não confiar. Primeira coisa, não confie no Egito. Você que vem acompanhando os vídeos, não confie também nos anciãos do povo que queriam fazer os seus negócios e queriam alianças, né, com o Egito, vivendo naquela política suja, né? Como hoje, né? Tem muita política, né, ou políticos que não são honestos, né? E terceiro, Isaías estava falando nas entrelinhas também, ao longo do livro todo, que nós sabemos, né, ao longo de suas profecias, para Ezequias não confiar em si mesmo. Não confie no Egito, que é uma força externa. Não confie nos anciãos, aquelas pessoas que estão próximas a Ezequias, mas estão erradas. E não confie também em si mesmo, mas confie em Deus. Olha que interessante. E aliado a isso, né, o rei Senaqueribe, o imperador lá, manda, né, o seu comandante em chefe, né, fazer o quê? O Rabsaqué, botar o povo contra o próprio rei. Gente, nós precisamos entender o seguinte: nós não devemos ter como a nossa rocha de salvação, a nossa confiança maior em outra coisa ou pessoa a não ser Deus, a não ser Jesus. Por quê? Porque Deus pode usar qualquer coisa, né? Deus pode usar alguém para nos ajudar, pode usar um parente para te ajudar, pode usar, sei lá, né, algum amigo, mas o socorro, ele vem do Senhor. Deus não gosta quando a gente coloca a nossa esperança numa pessoa. A gente entende que as pessoas podem ajudar, nós ajudamos as pessoas, né, como cristãos, mas a nossa ajuda vem de fato do Senhor, né? Então, não ponha o seu coração nas pessoas, porque nós somos falhos, né? A segunda coisa, às vezes tem pessoas perto de nós, e aí pode ser família, né? Pode ser parente, pode ser amigo, que às vezes não vão falar da parte de Deus para a gente. Eles vão falar coisas erradas, não por maldade, mas por falta, às vezes, de naquele momento estarem na intimidade com Deus, né? Tem muita gente que fala a frase feita, tem muita gente que fala, como diz na gíria evangélica, na carne, e tem muita gente que gosta muito da gente, que pode querer falar coisas boas, né? Ou dar uma direção de alívio, né? Naquele momento. Quando o Senhor não está falando nada disso, né? Quando a vontade do Senhor é outra coisa. Então, cuidado com a ajuda externa, cuidado com aqueles que estão próximos. Que cuidado? Cuidado é estar em oração, é estar vigiando, é estar... Se você tiver a comunhão com Deus, aquilo que vier de fora vai testificar ou não. E aí você vai poder discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por isso que as pessoas, elas sofrem muito. Vão numa pessoa, vão num lugar, vão num culto, vão num culto de fogo, vão num culto mais frio, vão num culto não sei o quê. Porque lhes falta respirar Deus, né? Ficar na intimidade com Deus. Quando as nossas emoções ficam misturadas, nós precisamos respirar, desacelerar e não fazer nada. Ficar quieto, porque às vezes, ficando quieto, a gente não caça, né, coisa ruim pra gente, né?
E a terceira coisa que nós falamos sobre confiança é não confiar em si mesmo. E aí tem a ver também com a carne, né? O coração do homem é o que? Desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor conhece. As nossas melhores obras, presta atenção, elas, de fato, não são puras 100% aos olhos de Deus. Que isso, pastor? Mas eu fiz uma coisa tão boa. Esse é o problema, né? A gente não tem noção de quem nós somos, né? Então, às vezes, nós fazemos uma coisa boa com uma boa intenção, mas ali tem uma pitadinha de orgulho, tem uma pitadinha ali de querer se sentir bem, que não é errado em si, né? Mas fazer uma coisa boa deve ser pelo outro, e não para atender uma necessidade nossa, mas às vezes nós podemos fazer por isso, por carência, para se sentir melhor. Outros fazem até, aí já é pior, né? Para mostrar para os outros, né? Mas seja o que for que nós façamos, né? A gente não pode se vangloriar em nada. Abençoe alguém, glória a Deus. Glórias a Deus, não jargão não, glórias a Ele, né? Então eu tenho orado muito assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Quero fazer o bem e cada dia vazio de mim e cheio do Senhor, né? É uma luta todo dia, né? Porque a gente luta contra a carne, contra o nosso eu, mas o Senhor tem dado vitória ao seu povo. Então, voltando aqui, Ezequias, alguns entendem que Ezequias andou muito tempo também confiando no Egito. Também confiando na aliança com o Egito. E Deus precisava tratar também isso com ele. Ele, de fato, com esse aperto todo, ele vai buscar Deus, né? Vamos ver no próximo capítulo, né? Mas até esse momento, até antes desse momento, ele vinha em uma situação ali, né, de pressão política, a própria vontade dele, né, de querer confiar em alguma coisa mais palpável. Isso trouxe para ele problemas, porque o que vinha contra ele não tem ser humano que poderia aguentar. Bom, quero terminar aqui dizendo o seguinte: alguma dessas coisas tem afetado a sua vida? Quando você está confuso, você busca o quê? A palavra de Deus? Você procura estudar a Bíblia de maneira constante? Porque uma coisa que as pessoas fazem também errado vou abrir aqui agora a Bíblia, vou ver qual versículo que cai, né? Isso aí, gente, pelo amor de Jesus, né? A gente tem que ter uma vida constante de leitura da palavra. E naturalmente ou sobrenaturalmente o Espírito Santo vai falar conosco. Ele está dentro de nós, se você creu, está dentro de nós. E me dirijo a você também que está longe do caminho de Jesus. Querido, como o texto mesmo diz, quando nós não estamos à vontade de Deus, o inimigo nos cerca. O inimigo, ele arranca aquilo que nós temos de maior valor, a família, o casamento, né? A saúde, muitas vezes, a autoestima. Então, se você está longe, olha só, tem um que pode te ajudar. Não é ninguém de fora, não é aqueles amigos que estão mais perto, e muitos nem são amigos, e nem é você mesmo. A tua ajuda vem do alto. A minha ajuda vem do alto e se chama Jesus Cristo. Seja qual for o teu problema agora, meu querido, minha querida, você tem sim a ajuda de Jesus. Ele é real. Ele é real e ele pode te ajudar. Às vezes, as pessoas dizem, pastor, a vaca já foi pro brejo, né? Ou seja, já deu tudo errado. Mas às vezes Deus permite que a vaca vá pro brejo mesmo, né? Ou até ele põe a mãozinha lá e joga a vaca no brejo. Eu ouvi uma pessoa falando sobre isso. Às vezes nós não temos coragem de jogar a vaca no brejo, né? Aquilo que estamos apegados, às vezes um conforto, às vezes até a um ministério ou a um relacionamento, qualquer coisa, na qual nós repousamos, mas que Deus quer que a gente avance, né? Então é isso, querido. Se tua vaca foi pro brejo, glorifique a Deus, vá para Ele e fala, Senhor, eis-me aqui. Sou teu servo, quero ser teu servo, quero ser tua serva. Deus vai abençoar você e a sua família, mas é preciso que a gente tenha realmente uma posição, uma decisão diante de Jesus.